Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulher de Fases. Eu sou Liege Pamplona e eu tô aqui para contar para vocês a minha história real e sem filtros. Eu sinto ciúmes porque eu te amo. Quantas vezes você já ouviu ou até falou essa frase? O maior problema é que muitas vezes o ciúme ele deixa de ser uma emoção natural e ele se torna uma forma de controle no relacionamento. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz para perceber quando esse limite é ultrapassado, ou seja, quando o ciúmes deixa de ser natural, um sentimento humano e passa a ser uma forma de controle. Antes disso, já me segue no canal, curte e compartilha esse vídeo com quem você acha que deveria conhecer mais sobre esse assunto. O ciúmes é uma emoção humana natural e ele pode aparecer em vários momentos da nossa vida. Pode ser em relacionamentos amorosos, que é o que a gente mais ouve falar, né? A gente mais percebe, talvez, no dia a dia. Mas também pode vir na relação familiar, ou seja, um ciúmes de mãe para filho, de filho para mãe, de mãe e irmãos, pai e mãe, marido e mulher, enfim. Pode aparecer em vários formatos ali. Um primo, que muitas vezes tem um cargo melhor, e aí a pessoa pode ter um ciúmes daquele primo, enfim, pode vir aí de diversas formas. Pode aparecer também na infância, já começa a dar os primeiros sinais na infância, quando a criança tem ali o ciúme do seu brinquedo, o ciúme da sua mãe, né? Então uma emoção que vem naturalmente. O ciúme de amigos, muitas vezes vocês devem ter ouvido falar já de amigas ou amigos que têm ciúmes de que você tenha contato em relação com outras pessoas. Então ele pode aparecer aí de diversas formas, em diversos momentos da nossa vida. E tá tudo bem. O ciúmes, ele não é uma emoção natural, necessariamente ruim. Ele é uma emoção ruim quando ele se transforma em controle. Aí o problema acontece. Então a forma que você lida com o ciúme, como que ele se expressa no seu dia a dia, que vai fazer você identificar se você está sentindo uma emoção natural, ou se o seu parceiro, seu amigo, seu familiar está sentindo uma emoção natural, ou se aquilo já está ultrapassando aquele limite do natural para algo de manipulação e controle. Então, quando vira cobrança, desconfiança, proibição dentro da tua relação, aí ele tá ultrapassando esse limite. Por quê? Porque o ciúme natural, você vai sentir aquilo, mas você vai reagir de uma forma leve, né? Você sabe que você vai estar sentindo aquilo, mas você não vai fazer nada para proibir a outra pessoa de tomar alguma atitude, de continuar vivendo a vida dela, ou controlar a forma que ela se veste, a forma que ela fala com as pessoas, justamente por causa do ciúme. Não, você vai entender que aquele sentimento existe, você vai lidar com ele, mas você não vai explodir aquilo, né, para outra pessoa. Então, como diria o filósofo Friedrich Nietzsche, o ciúme é em grande parte apenas um delírio do egoísmo, uma inquietação nossa projetada no outro. Ou seja, é algo que você sente, mas que você sente e projeta para outra pessoa. Então, a forma que você expressa, como eu comentei anteriormente, é o que vai fazer a diferença entre você estar num sentimento natural e você se tornar uma pessoa controladora por causa dos ciúmes. Alguns exemplos, então, de situações de ciúmes que podem acontecer, falando talvez até um pouco mais em questão de relacionamentos amorosos, mas você não vai sair com essa roupa, né? A pessoa quer controlar a forma que você se veste porque ela não consegue lidar com aquela emoção que é o ciúmes. Ela perde tanto o controle da situação que ela quer controlar o outro, a outra pessoa, a forma como ela se veste, a forma com quem ela vai, como ela vai sair, com quem ela vai sair, onde ela vai frequentar, né? Então esse é um exemplo aí de um momento onde o ciúme ultrapassou o limite aceitável de um sentimento natural. Uma outra forma de demonstrar que ultrapassou esse limite também é quando a pessoa pede para você ligar, né, fazer uma chamada de vídeo na hora ali para provar que você está no lugar que você está falando que você está. Ou então pedir a localização em tempo real porque não confia que a pessoa realmente está naquele lugar que ela está. Ou pegar o celular, né, de forma escondida para ver mensagens, enfim, tentar achar alguma coisa que comprove que aquele ciúme dela é algo natural. Sendo que, na verdade, é o ciúmes natural, sim, o sentimento é natural, mas ela não precisa comprovar, né, que ela está certa, que aquela pessoa está certa por estar sentindo aquilo. Mas ela vai buscar até conseguir provar que, olha, eu estava certo, você estava me enganando, você estava me traindo, você estava com outra pessoa. Então, tenta trazer o controle novamente para a relação, né? Trazendo, então, uma questão familiar, né? A gente vê muitas vezes uma mãe que não permite que a nora tenha muito contato com o filho. Ela quer manter aquele filho preso embaixo da asinha dela ali, fazendo com que aquele relacionamento sempre tenha
alguma ponderação pro lado da mãe, né? Ou um pai com uma filha, onde ele não aceita nenhum homem é bom o suficiente para a filha dele, né? Ou então uma situação onde 2 irmãos ele tem ciúmes dos pais, né? Um acha que o outro é mais priorizado, enfim. Então são situações ali onde o ciúme ele perde o controle a ponto de você não conseguir mais conviver naturalmente, sem querer controlar e sem querer trazer aí uma forma de manipulação para aquela relação, né? Então, seja ela qual for. Eu trago mais frases, né, sobre isso no vídeo que tá aparecendo aqui em cima para vocês. E até trazendo uma situação aí, um exemplo meu, né, que já aconteceu, que eu também falo num dos meus vídeos, é que quando eu namorava um narcisista, né, ele tinha na cabeça dele uns ciúmes muito grande de um amigo meu. Na verdade, ele era namorado de uma das minhas melhores amigas. E ele tinha muitos ciúmes dessa pessoa. E sem necessidade nenhuma, sem motivo nenhum, não teve nada que aconteceu que pudesse levar ele a crer, né, que algo estava acontecendo. Mas ele tinha muitos ciúmes, então ele destratava esse meu amigo, destratava a família dos meus amigos. Não queria que a gente fizesse programa juntos. Então sempre que tinha alguma coisa marcada com essa pessoa, ele dava um jeito de fazer um vitimismo, um drama, ou então de trazer, mas você só fica com seus amigos, mas você nunca me prioriza. E na verdade aquilo não era real, era os ciúmes dele falando mais alto, e mais alto na forma de tentativa de controle mesmo. Então esse é um exemplo que eu vivi dos ciúmes ali, incontrolável, e que já pendia para essa tentativa de controle, que eu acabei não deixando, né, passar por muito tempo aí dessa forma, mas aconteceu. Então é uma forma aí de um exemplo que eu posso trazer para vocês. Você já se identificou com alguma dessas frases, ou então identificou alguém que você sabe que tem atitudes como essa, que estão ultrapassando o limite do ciúme aceitável? Então aproveita essa pausa no vídeo e já compartilha ele para essas pessoas que precisam ouvir mais e entender que elas talvez estejam ultrapassando um pouquinho esse limite. Quando a gente fala de ciúme, a gente não tá falando só do ato em si de estar com ciúmes e de querer controlar ou proibir o relacionamento, o que não é pouca coisa, é algo muito grande. Mas ele tem um impacto emocional e psicológico muito grande. Então eu vou trazer aqui pra vocês o porquê que a gente precisa tomar um cuidado muito grande da forma que a gente age em relação ao outro, em relação aos ciúmes, e em forma que de entender também quando alguém reage dessa forma com a gente, qual é o impacto daquilo pra nossa vida. Pra gente saber como se proteger disso também. Então a primeira coisa é que a pessoa começa a se sentir culpada por tudo aquilo que a outra pessoa tá projetando nela, mesmo que ela não tenha culpa de nada. Trazendo aquele exemplo que eu acabei de citar pra vocês que aconteceu comigo, onde ele tinha os ciúmes de um amigo meu, ele tentava me fazer, em alguns momentos até eu me questionava, será que realmente eu não estou priorizando ele? Será que eu tô priorizando mais esses meus amigos do que o meu próprio namorado? Então, olha só, eu comecei a me questionar, eu não me sentia culpada ainda, não cheguei nesse nível neste relacionamento, já tive outros exemplos, outras situações que sim, mas naquele momento não. Mas eu cheguei a me questionar, será? Será que realmente eu não tô dando mais importância para as minhas amizades do que pro meu namorado? Olha que pensamento louco, olha a força que o ciúme dele e a tentativa de controle trouxe pro meu psicológico, né? Além do que a pessoa vai perdendo a sua liberdade, a sua individualidade. E aos pouquinhos, ela vai começando a viver só para aquela pessoa. Aquela pessoa que tem os ciúmes, ela fecha tanto aquele cerco, que a partir do momento que você entra naquilo, você não consegue sair mais. E aí você começa a viver a vida da outra pessoa. Você começa a viver conforme a outra pessoa espera que você viva. Então você não usa mais a roupa que ele não gosta, você não sai mais com os amigos que ele tem ciúmes, você não vai mais no barzinho que você gostava de tomar uma cerveja, você não sai mais sozinho sem a presença dele, porque ele não pode ficar sozinho, porque ele quer muito sua companhia, porque não é justo, não é certo. Enfim, você começa a mudar quem você é, até o ponto que você se apaga no relacionamento ou numa relação, seja ela familiar, de amigos, trabalho, enfim. Então isso é muito perigoso, né? Falando, por exemplo, da relação familiar, esse exemplo que eu trouxe aí de daqui a pouco uma mãe não aceitar uma nora porque ela tem muitos ciúmes do filho, isso pode ser muito grande. Vamos supor que essa pessoa se case, né? Esse homem se case com uma mulher ali, e a mãe tem tantos ciúmes, aquele homem, ele é tão... aquela mulher, ela joga toda a expectativa dela naquele filho. Quando uma outra mulher entra em jogo, na jogada ali, ela vai fazer dessa vida dessa mulher um inferno. Ela não vai aceitar que ela, né, tenha a vida dela, ela vai começar a se meter nos detalhes, vai querer comandar a casa. Se tiver filhos, vai querer comandar como que cria os filhos. Por quê? Porque na cabeça dela, o ciúme é tão grande, e ela bota aquele filho dentro de uma asa tão fechada, que a outra pessoa que entrar ali, nossa, ela vai ser
um invasor, né? E na verdade ela não é. E aqui eu tô trazendo exemplo de mãe, filho e esposa, né? Ou namorada, enfim, porque é uma coisa que a gente vê com muita força, muita frequência, né? Mulheres ali que têm um ciúmes muito grande por esse homem. E muitas vezes ela pode também estar projetando esses ciúmes porque não teve um pai talvez presente, porque não teve um marido presente. E aquele filho é aquele amor tão maior, né, do que tudo que ela teve naquele momento, que ela vai projetar aquilo naquele filho. E aí a Nora que sofre, né? A mulher aí que entra na jogada, que vai sofrer com aquela projeção, aquele ciúme incontrolável ali que pode acontecer. E aí, né, o ciúme ele vai virando um aprisionamento emocional. Então a pessoa, ela vai, como eu comentei, vai se apagando, vai ficando presa naquela relação, ela vai se fechando, ela vai emocionalmente ficando abalada e vulnerável, a ponto de que ela não consegue nem mais raciocinar e perceber, né, que ela tá num relacionamento muitas vezes tóxico, abusivo, e que ela não é mais ela mesma. Então é um perigo muito grande uma pessoa que não sabe lidar com o ciúme, sendo ele um sentimento natural, porém que tem uma força muito grande quando ele ultrapassa os limites. Como que a gente faz para perceber quando esses limites saudáveis estão sendo quebrados, né? É uma coisa que é muito sucinta, não é uma coisa assim, uma receita de bolo que você faça isso, perceba isso, que você já vai identificar os sinais. O ciúmes, ele é um sentimento tão natural que muitas vezes a gente até confunde ele com amor, né? Ai, eu tô num relacionamento onde não tem ciúmes, então é porque ele não me ama. Não é bem assim. O ciúmes, ele não pode ser uma demonstração de amor. Ele não pode ser considerado como a falta dos ciúmes, por exemplo, como a falta de amor. Porque ele não é. Um relacionamento, para ser saudável, ele não precisa dos ciúmes. Pelo contrário, o ciúmes, ele é um sinal de insegurança, muitas vezes, da outra pessoa. Ele é um sinal de falta de maturidade ou de falta de inteligência emocional. E não tô dizendo aqui que pessoas que têm ciúmes, né, não são maduras, não têm inteligência emocional. Estou falando de pessoas que têm ciúmes e que ultrapassam o limite dos ciúmes aceitável. Lembra que eu comentei, o ciúmes é um sentimento natural humano. Desde criancinha a gente sente esse sentimento, mas é a forma que a gente lida com ele que vai determinar ali se você é maduro o suficiente, se você tem inteligência emocional ou não para lidar com aquele sentimento. Então, para você, né, como eu comentei ali, para você identificar, né, se você tá passando esses limites, eu vou trazer aqui para vocês um ponto que, na minha opinião, é o mais importante dentro de uma relação, que é a comunicação. A partir do momento que eu estou sentindo ciúmes e eu já estou a ponto de começar a querer controlar a outra pessoa, ou se eu sou a outra pessoa e meu parceiro, minha parceira está tentando já chegar no ponto de me controlar, a primeira coisa que tem que ser feita é conversar. É conversar para tentar entender o que causou aquele sentimento, por que esse sentimento ele não é só um sentimento que chegou e foi embora, por que ele tem que ultrapassar, será que eu dei um motivo, será que eu fiz alguma coisa que poderia? E aqui eu não tô falando de culpa, mas muitas vezes uma forma de agir, nossa, pode sim levar outra pessoa a crer, né, que ela precisa ter ciúmes ou que ela pode estar sendo machucada de alguma forma. Então vale a reflexão, vale a conversa, vale impor limites. Fulana, eu sei que você está com ciúmes, mas olha só, eu não estou te dando motivos para isso. Se você está desconfiado, se você não confia em mim, a gente tem um grande problema, porque o relacionamento ele é baseado em confiança. Vamos conversar, vamos combinar então de você não pegar o meu celular escondido. Vamos conversar então, se você está se sentindo, né, com ciúmes ou desconfiando de alguma coisa, você me chama pra gente conversar e a gente esclarece a situação. Olha como seria muito mais legal, né? E eu sei que não é fácil conversar, expor sentimentos, confiar, são coisas muito difíceis. Elas são coisas que precisam de força, de vontade, de realmente tentativa e erro. Mas se a gente não começar por aí, nessa base da comunicação, não tem sentimento natural que não vire controle, não tem pessoas que não têm inteligência emocional, que não vão virar manipuladoras muitas vezes. Tem tanta coisa que pode acontecer só pela falta de comunicação. Eu quero deixar aqui a reflexão. Será que a gente está se comunicando? Será que a gente está expondo o que está nos incomodando? Isso vale para vários fatores da nossa vida, não só para essa questão de ciúmes, mas para isso funciona com certeza. E, né, se chegar a um ponto onde a conversa não funcionou, aí é um grande sinal de que talvez o ciúme já ultrapassou a barreira aceitável, o limite aceitável ali do sentimento natural humano, tá? Então, essa é a minha dica. Comunicação não tá mais fluindo, não tá mais funcionando, já tá virando controle, é um grande sinal e talvez o limite a ser colocado ali pode ser se afastar daquela outra pessoa, né? Ou então buscar ajuda, terapia, enfim. Mas é necessário aí observar, né? E tentar antes conversar, porque às vezes é só um sentimento humano e tá tudo bem, ele vai aparecer. É como a gente lida com as coisas que vai diferenciar entre um sentimento normal
e um sentimento perigoso. É como a Bell Hooks trouxe, né? Ela é uma teórica feminista. Ela traz o seguinte, que o amor ele não pode existir onde há dominação, onde há controle, não existe espaço para amar. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção quando a gente fala de ciúmes nas nossas relações. O ciúme não pode ser uma justificativa para controlar, né, ou moldar a vida de outra pessoa. Então, a gente tem que se perguntar, essa atitude me faz me sentir cuidada ou faz eu me sentir vigiada, controlada? É um grande ponto aí de atenção que a gente tem que se questionar quando a gente sente que o ciúme está aparecendo com muita frequência no relacionamento. Então, só para fazer uma retrospectiva aqui, né? Quando a gente fala de ciúmes, a gente precisa então identificar primeiro se ele é um ciúme normal, um sentimento natural, ou se ele está ultrapassando os limites. E quando a gente identificar, a gente tem que entender o impacto também que aquilo está causando pra gente, para que a gente possa tomar a atitude necessária. Então, qual é a melhor forma, né, da gente lidar com isso? Então, conversar e impor limites claros é muito importante. É a primeira etapa no momento que você identificou que o ciúme está causando problemas no seu relacionamento. Se a pessoa insiste no controle, é um grande sinal de alerta e você precisa ficar muito atento porque isso pode evoluir e escalar muito rápido para uma agressão verbal, para uma briga, uma discussão, para uma manipulação e até mesmo para uma agressão física em muitas situações. Então, né, buscar apoio, né, ajuda emocional, talvez com uma terapia, com amigos, com família, rede de apoio é muito importante. E até mesmo conversar com uma pessoa que você confia. Olha, fulana, eu tô tendo esse tipo de situação aqui com meu parceiro, minha parceira. Você acha que isso é normal? Da sua perspectiva, que você tá fora da relação, o que você, né, tem de percepção? Me fala se você acha que é normal, se você acha que já tá puxando para um lado mais perigoso. Enfim, uma pessoa de fora ela não vai ter emocionalmente envolvida. Talvez ela veja com mais clareza. Mas é importante, faça isso com alguém que você confie, ou com uma pessoa, né, profissional, para que você possa ter mais segurança na hora de conversar, de entender, de analisar aquela situação. E lembra sempre que o amor, ele não é uma prisão, ele não é uma gaiola. O amor, ele vai te dar asas. São duas pessoas livres sendo livres juntas. Em hipótese alguma, você tem que aceitar, você deve aceitar ou você deve fazer com que o relacionamento prenda a outra pessoa. Ninguém é de ninguém, não existe posse quando se fala de relacionamento. Existe parceria, existe cumplicidade. Então, se isso está virando posse, né, ou prisão, tá errado. Fujam desse tipo de relacionamento, porque a tendência é piorar cada vez mais. Não confundam ciúmes com amor. Não são coisas iguais, não tem relação. São dois sentimentos, sim, muito importantes, mas que inclusive um pode minar o outro. Se você tem os ciúmes descontrolado, você pode minar todo o amor que existe naquele relacionamento. Agora me conta aqui nos comentários se você já teve algum relacionamento onde o ciúmes estava muito presente, ou se você já foi uma pessoa que teve atitudes de ciúmes descontrolado, o que também pode acontecer com uma pessoa normal, mas que ela ainda não sabe lidar com aquele sentimento. Vamos debater sobre isso aqui nos comentários pra gente ver o que mais a gente pode aprender sobre isso. E eu te vejo no próximo vídeo.